Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui. Amém. Também estava com saudade. Tirei umas férias. E eu queria convidar vocês a curvarem as suas cabeças, em nome de Jesus. Eu creio que a presença do Senhor, ela está aqui. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Eu creio que o mover do Senhor já está aqui. Eu creio que a presença do Senhor já moveu, está movendo e vai continuar movendo seu coração. Eu creio que é uma noite de libertação para muitas pessoas. Talvez você entrou aqui nesta noite e você acha que você veio aqui por acaso. Mas eu quero dizer para você que no livro de Deus esse dia já estava escrito. Que nós possamos abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos conceda o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Nós estamos nesta noite aqui com um único propósito: ter um encontro com o Senhor. Esse é o nosso motivo principal. Em nome de Jesus nós oramos, engrandecemos o teu santo nome, em nome de Jesus, amém? Você está me ouvindo, não? Eu estou achando que para mim está um pouco... Queridos, como já foi falado aqui, nós estamos vivendo um tempo de um derramar de Deus muito extraordinário. Deus, Ele tem se movido nas nações. Deus, Ele tem se movido no Brasil, Ele tem sacudido o Brasil. Deus tem mexido em todas as esferas da nossa sociedade, em todas as áreas. Deus tem feito um rebuliço no mundo inteiro. Porque nós estamos passando por um momento na terra de uma visitação muito forte da parte do Senhor. Só que esse mover, para que possa acontecer lá fora, algo lá fora de diferente, uma transformação lá fora diferente, esse mover ele precisa começar dentro de mim. Esse mover ele precisa começar dentro de você. Nós precisamos mais do que nunca da presença do Pai. Eu trabalho na área de saúde. Eu nunca vi um tempo, um momento, mais do que nunca, esse momento que nós vivemos é um momento onde as pessoas estão muito carentes. As pessoas estão muito vazias. Eu trabalho com muitas pessoas e tudo que essas pessoas têm é dinheiro, somente. Mas elas continuam vazias. E quando eu olho no rosto delas, nos olhos dessas pessoas, a gente já percebe uma sede de Deus. A gente percebe uma busca, algo diferente. Nós estamos passando por um momento especial e é de suma importância que eu e você possamos estar ligados e conectados no Pai, porque Deus quer usar. Quem Deus vai usar? Quem Deus vai conectar com essas pessoas? Quem Deus vai usar? Quem vai ser o instrumento? Diga assim: é um tempo de uma grande colheita. E eu creio também, querido, que hoje é uma noite profética para você, para mim e para você. Hoje é uma noite profética. E o profético, a palavra profética, ela vem para te sacudir. A palavra profética, ela vem para trazer revelação para você. A palavra profética, ela não vem para trazer uma informação, apenas uma informação, mas ela vem para trazer a revelação, porque somente a revelação te traz transformação. E tudo começa de dentro para fora.
Coloca a mão aqui em você. Não coloca no teu coração não, coloca no teu ventre. Declare sobre a sua vida. Diga assim: eu declaro que hoje é o dia de uma mudança, de um mover dentro de mim. Eu não posso permanecer do jeito que eu estou. Diga a Deus: Deus, eu preciso da tua presença. Diga a Ele: Deus, eu preciso do seu mover. De forma profética, querido, coloque a mão no ombro do seu irmão. Dá uma sacudida nele aí. Fala assim: se você não for movido por dentro, eu vou te mover por fora, para que você se encha por aquilo que está dentro de mim. Abra sua Bíblia lá correndo comigo no livro de 2 Samuel. Segunda Samuel capítulo 6. Queridos, a revelação ela transforma o nosso caráter. Somente a revelação ela traz transformação. Se você sentar aqui neste lugar e a sua postura for apenas de receber uma informação, a gente chama isso de assentimento mental. Isso não te muda. Isso não te transforma. Você recebe apenas informação. Mas somente a revelação ela te transforma. E quando eu preparava essa mensagem, Deus ia falando comigo, porque o que mais as pessoas precisam, como eu disse, é a presença. Nós necessitamos da presença. É através da presença que a graça de Deus ela invade as nossas vidas. É através da presença que a cura do Senhor vem. É através da presença que os cegos voltam a ver, que os paralíticos voltam a andar, que os mortos ressuscitam. Mas é através da presença também que eu vou transformar essa nação. É através da presença que eu vou transformar a sociedade. Eu quero te chamar para ler comigo no livro de 2 Samuel, no capítulo 6. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi.
Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios do Senhor, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas, seus servos, como um homem vulgar. Só até aí, querido. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está relatando um grande mover de Deus. E não existe nada mais precioso para mim e para você do que o mover de Deus. A Bíblia relata um período onde a Arca da Aliança ela estava sendo transportada para Jerusalém. Mas falando um pouquinho no contexto desse texto, no reinado de Saul, a arca já tinha sido tomada. A arca já tinha sido levada pelos filisteus. E a Bíblia diz que essa arca, ela tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, que representava o mover o poder de Deus. Ela tinha sido colocada no templo de um Deus chamado Dagon. Você que lê as Escrituras, conhece as Escrituras, você vai lembrar. E um belo dia, eles entraram nesse templo, e quando eles chegaram no templo de Dagon, a imagem de escultura de Dagon, ela estava caída. Eles pegaram a estátua, a imagem de Dagon, não sei se você já viu a imagem de Dagon, mas é metade homem, metade peixe. E eles prestavam culto a esse Deus. Então eles pegam aquela imagem, eles colocam aquela imagem de pé novamente. A Bíblia diz que no dia seguinte eles voltam. E quando eles voltam e entram no templo de Dagon, mais uma vez, a imagem, a escultura, o Deus de Dagon está no chão, diante da Arca da Aliança. Mas ele não está simplesmente no chão, ele está com seus braços quebrados. Ele está com a sua cabeça também quebrada. Porque diante do poder de Deus, nenhum poder das trevas ele pode prevalecer. Diante do poder de Deus, nenhum poder das trevas prospera contra a sua vida. E ali então, eles fazem uma prova. Eles retiram a Arca da Aliança e eles colocam a Arca da Aliança em cima de uma carroça de boi com os cavalos. E ali eles fazem uma prova. E eles fazem assim: bom, esses cavalos acabaram de dar cria. E é natural que, quando eles dão crias,
eles voltam para os filhotes. Então eles fazem um teste, eles colocam a arca em cima daquela carroça de boi, e eles dizem assim: bom, se essa carroça for em direção a Israel, é o Deus de Israel mesmo que está se movendo contra nós filisteus. Agora, se ela voltar por causa desses cavalos para amamentar os seus filhotes, aí sabemos que não é de Deus de Israel. E assim, não era comum, porque a arca da aliança, ela era levada através dos sacerdotes, dos homens. Eles colocam a arca da aliança naquela carroça de boi, e aquela carroça, ela vai em direção a Israel, e grande temor vem sobre a vida dos filisteus. Mas Deus é um Deus também muito divertido. Ele não somente derruba a imagem de Dagon, quebra os braços, arranca a cabeça, mas ele lança no dia seguinte também uma praga de hemorroidas sobre cada filisteu. Deus também é um pouco sarcástico. Deus é bacana, Deus é irado. Esse é o contexto da história. Diante dessa humilhação, do temor, ele resolve então liberar essa arca. E a Bíblia nos diz, através do texto aqui, que a arca ela vai parar na casa de Abinadab, que significa pai generoso. Abinadab, ele recebe a arca em sua casa, a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus, e a Bíblia diz que a arca ela fica durante 20 anos na casa de Abinadab. Mas durante esse processo, e eu quero começar a falar desse rapaz, a presença de Deus estava na casa de Abinadab, e surge uma figura chamada Uzá. Uzá, ele era filho de Abinadab, e a maior característica de Uzá era a indiferença. Durante 20 anos a presença do Senhor estava na casa de Abinadab. Uzá, ele convivia com a presença do Senhor. Uzá brincava, provavelmente a arca, provavelmente lá colocada na sala, bem provável que Uzá brincava perto da arca. Mas durante 20 anos ele não viu o extraordinário dentro da casa dele. Ele não conseguiu presenciar, ele não conseguiu ter a manifestação daquilo que era extraordinário, a presença. Ele não vê nada. Uzá tinha uma atitude irreverente. E aí Deus começou a falar comigo dizendo assim: a presença, ela é a coisa mais preciosa. E eu não faço acepção de pessoas, mas eu faço sim acepção de atitudes. E esse texto ele começou a me confrontar. E à medida que eu ia lendo ele, o Senhor ia me inspirando, trazendo alguns ensinamentos. Trazendo na minha mente revelações frescas. E eu comecei a olhar para dentro de mim. E eu comecei a pensar, porque Abinadab significa pai generoso. Mas usar o seu filho dentro da própria casa dele tinha uma atitude irreverente. Uzá, ele não valorizava a presença. Sabe qual que é a primeira coisa que eu entendo com isso, querido? Embora
Abinadab começou bem, o texto me mostra que no final não continuou bem. Porque afinal de contas, seu filho morreu. O que eu quero dizer com isso? Que eu não sei como você começou. Você está aqui hoje, eu não sei como foi o teu início, eu não sei como você está agora. Eu não sei o que você tem passado agora. Mas eu quero dizer algo para você, não importa como começa, mas o importante é como se termina. Você está aqui hoje, e você tomou uma decisão para estar aqui. Mas mais importante do que estar aqui, é como a sua vida vai terminar. É o que você vai fazer depois que você sair daqui. Diga assim comigo, a presença, ela me faz prosperar. E eu começo a ver uma outra coisa na vida do pai de Uzá. Porque quando nós falamos em família, quando nós falamos em paternidade, porque eu creio que Abinadab deveria influenciar a vida de Uzá. E quando nós falamos de paternidade, a paternidade ela tem 3 propósitos principais. O primeiro é proteção. O segundo é provisão. E o terceiro é destino. A paternidade ela traz provisão sobre as nossas vidas. A paternidade ela traz proteção sobre as nossas vidas. E a paternidade ela traz um destino profético. Uzá, ele estava em meio à presença. Uzá estava ali na casa do seu pai. Mas isso não deixou com que Uzá tivesse uma irreverência, uma indiferença diante da presença de Deus. E Deus ia falando comigo e algumas coisas iam vindo do meu coração. E a Bíblia ela vai nos mostrando que a presença de Deus é ela que nos faz prosperar. Não importa onde nós estejamos. Existem pessoas que elas acham que se elas saírem de um lugar, irem para outro lugar, algo vai acontecer. Eu quero dizer para você que não importa a geografia. Não importa aonde você está. Mas o mais importante é com quem você está. E quando nós falamos nisso, eu gosto muito de usar o exemplo da vida de José. José é um cara que eu gosto demais. Eu gosto de estudar muito sobre a vida de José. Porque José ele me mostra que eu posso estar na prisão. E mesmo estando na prisão eu posso prosperar. Mesmo estando na prisão, se Deus está comigo, eu posso prosperar. Se a presença está comigo, eu posso prosperar. Você já parou para pensar? Você acha que em algum momento lá naquela prisão, José, ele não parou e se perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes de repente você se vê também nessa situação e você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho certeza que na mente de José ele falou. Nos momentos lá que as coisas estavam difíceis, no coração dele ele se questionou, ele perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Talvez você está aqui fazendo essa pergunta, o que eu estou aqui ouvindo esse cara falar?
O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? José estava na prisão, querido, porque era necessário José estar na prisão. Porque lá na prisão estava a pessoa que ia soprar o nome dele nos ouvidos de Faraó. Deus te coloca nos lugares para que você faça conexões. E muitas vezes nós não entendemos. Deus te coloca do lado de pessoas, porque na verdade são essas pessoas que vão te promover. Deus te coloca em lugares, porque são essas pessoas que vão te fazer assentar junto com os reis. E às vezes a nossa alma grita lá no fundo, dizendo: o que eu estou fazendo aqui? José precisava estar ali. Mas sabe o que eu vejo também na vida de José? José, ele valorizava a presença de Deus. Em Gênesis capítulo 39, no versículo 2 diz: o Senhor estava com José e foi varão próspero. E quando eu leio esse versículo e a Bíblia diz: o Senhor estava com José, o que me faz atentar os olhos é no verbo estar. O Senhor estava com José. Obviamente, se o Senhor estava com José, José também estava com ele. Agora, é mais curioso, porque quando eu lia isso na Bíblia, e a Bíblia dizia que o Senhor estava com José, eu abri a minha Bíblia em Marcos, capítulo 3, se você quiser abrir, vamos abrir lá, que eu quero que você abra lá. Marcos capítulo 3, no versículo 13. Jesus aqui, ele está escolhendo os 12. Mas eu quero ler o versículo, olha aqui. A Bíblia diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: o Senhor chama aquele que ele quer. Ele não importa com a sua opinião. Fala para ele. Ele não está nem aí para o que você pensa. Fala para ele. Cara, essa é a primeira lição que eu tenho aqui. O Senhor, isso é muito forte. O Senhor chamou aqueles que Ele quis. A gente tem uma mania de dar opinião para Deus, né? Mas Deus não pediu sua opinião. E aí, a gente tem o hábito de sentar na cadeira do juiz, de ser o juiz dos outros, de querer dar a sentença. Mas você não é o juiz. Graças a Deus. A Bíblia então diz que o Senhor, Ele vai escolher os 12, e ela fala assim, que Ele escolheu aqueles que Ele quis. Estou nem aí. E continua dizendo assim, os quais vieram para junto dEle. Escolheu 12, designando os apóstolos. Para quê? Para que o Senhor escolheu aqueles que Ele quis e os designou apóstolos? Ah, pastor, para ir pregar. Não. Olha o que a Bíblia diz. Para que estivessem com Ele.
Sabe qual é o primeiro desejo do coração de Deus? É que você esteja com Ele. O Senhor estava com José. Qual que é o segredo da prosperidade de José? Qual o segredo do sucesso de José? É a presença. É estar com Ele. O Senhor passa e vai escolhendo 12. Eu quero aquele carequinho ali. Quero aquele bonitão. E vai. Aquele tortinho ali. Aquele baixinho ali, ó. Aquele outro ali. Mas ele, é ele. Eu que escolho. Sou eu que escolho. Pedir a sua opinião. Mas mais do que isso, querido, eu acho tremendo, fantástico. Por quê? Porque ele escolhe para ficar com ele. Ele diz: eu vos escolhi e os designei apóstolos para estarem comigo. E aí depois ele diz assim: para que estivessem com ele, e depois os enviasse a pregar. O seu chamado não é para pregar, o seu chamado é para estar com ele. Depois ele fala assim: os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Jesus escolhe os 12 apóstolos para estarem com ele. Querido, o seu chamado não é para o ministério em primeiro lugar. O seu chamado não é para pregar em primeiro lugar. O seu chamado é para estar com Ele. Se você coloca o seu ministério em primeiro lugar, se você coloca o seu chamado em primeiro lugar, lá para frente não vai dar certo. O seu chamado, presta atenção nisso que eu vou te dizer, o seu chamado e o seu ministério é uma consequência de estar com Ele. Todos aqui foram chamados. Se você está aqui, é porque você foi chamado. Mas Ele te chamou primeiro para estar com Ele. E o Senhor estava com José. Eu vejo muitas coisas na vida de José que é tão importante, tantas influências. Sabe de quem é? De seu pai, Jacó. Você já parou para pensar que loucura? Às vezes a gente não pensa por que porque José tinha uma habilidade para governar. Ele era filho de Jacó. O cara que colocava a mão nas coisas, as coisas prosperavam. Tudo que ele fazia prosperava. Por quê? Porque a presença estava com ele. Eu estou puxando e dando ênfase um pouco, não sei porquê, eu estou fugindo um pouco do que eu escrevi aqui. Mas Deus está mandando eu falar um pouquinho a respeito de paternidade. E se você prestar atenção na vida de José, José só perdoou os irmãos porque lá atrás ele estava grudado na calça do pai dele. Quando o pai dele encontrou Esaú, ele viu o pai perdoar. Eu não sei o que aconteceu com Uzá, por ele não ter valorizado a presença. Mas bem provável que ele não via isso na vida do pai.
Se você tem filho e está aqui, você tem uma responsabilidade pelo teu filho. Eu não sei o que o Senhor quer comunicar com você ou comigo nessa noite. Mas eu sei que a Bíblia vai me mostrando que a presença ela é essencial. Usar é um modelo mental que desvaloriza a presença de Deus. Usar é a postura mental que não valoriza o mover de Deus. E quando eu falo em postura mental, para que você possa entender, muitas vezes nós achamos que nós nascemos de novo e está tudo certo. Estava com o pastor Marcelo no bazar, tinha um cara conhecido meu aqui, achei muito engraçado, e falei, vou usar isso como exemplo na minha ministração. A gente conversando, se eu esquecer você me lembra, ele estava falando do ministério dele, ele falou assim, do crente 3S, eu nunca tinha ouvido essa, foi bem engraçada. O crente 3S é o crente salvo, satisfeito e sentado, é isso? Salvo, satisfeito e sentado. Salvo, sentado, satisfeito. É o contrário. Você não foi chamado para ser o crente 3S. E às vezes nós nos posicionamos como esse tipo de crente, o 3S. Às vezes nem 3S, um S só salvo, porque não está satisfeito nem está sentado. Eu não quero ser o crente 3S. Eu não quero. Eu não estou falando que você tem que estar aqui pregando. Porque mais uma vez eu quero te lembrar que o teu maior chamado é estar com Ele. Querido, quando você está com Ele, é Ele que te envia. É Ele que te direciona, sei lá, no seu emprego, aonde você estiver. Na tua escola, no teu trabalho. Mas a postura mental de usar é uma postura que ele está conformado, satisfeito com a presença. E a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, que a palavra nos foi implantada para salvar o quê? Tiago 1, se eu não me engano, no verso 21 diz que a palavra vos foi implantada para salvar a vossa alma, querido. Uma vez que você nasce de novo, o teu espírito é vivificado, mas a sua alma, ela precisa o tempo todo, diariamente, ser salva. E a alma, ela está conectada com a mente. Somos seres tridimensionais, espírito, alma e corpo. A alma está relacionada às nossas emoções, às nossas decisões, aos nossos pensamentos. Então, usar, ele tem uma postura, ele tem um modelo mental de que nós não podemos nos conformar. E é por isso que, eu volto a dizer, Tiago vem, nos instrui, nos exorta, dizendo que a palavra que vos foi enxertada, implantada em vocês, é uma palavra para salvar a mente de vocês. Ou seja, vocês precisam da palavra diariamente para que a mente de vocês sejam renovadas. Para que vocês não se assentem na cadeira de usar.
Diga assim comigo, após o novo nascimento. Fala isso bem alto, após o novo nascimento. Precisamos prosseguir para salvar a nossa alma. Nós precisamos salvar a nossa alma. E aí, volta lá, não precisa nem abrir, a gente volta lá na história, 2 Samuel, e a Bíblia vai nos relatando que a Arca da Aliança, ela estava sendo carregada pelos carros de boi para Jerusalém, e a Bíblia diz que os carros de boi, então eles tropeçam, e Uzá ele estende a mão, você conhece o texto? E quando ele estende, até com uma boa intenção, até bem intencionado, eu não vou deixar a arca cair, afinal de contas a arca ficou na minha casa durante 20 anos, eu acostumei com ela, pensou se ela quebra? A Bíblia diz que ele estende a mão, e a Bíblia nos relata que imediatamente ele é fulminado, ele morre. Ele cai no chão duro, ele morreu. Duro. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a mesma atitude de usar aquilo que é divino. Nós fazemos como se fosse algo natural. Aquilo que é divino, aquilo que merece toda a nossa reverência, a presença, para nós muitas vezes se torna humana, e ela se natural. Esse é o maior perigo que nós corremos. Nos acostumar com a presença. A gente acostuma com o culto, com a nossa reunião. Nós acostumamos com o ritual e perdemos o divino. Nós acostumamos com o louvor, nós acostumamos com as ofertas, com a música, com a ordem do culto, nós acostumamos. Nós acostumamos e não discernimos a ceia do Senhor. Nós não discernimos o corpo de Cristo. Porque nós nos acostumamos. E talvez lá atrás, e eu sei que tem pessoas aqui assim, que o Espírito está dizendo. Talvez você está aqui sentado e você está recordando que lá atrás você foi cheio do Espírito Santo. Você foi cheio do mover de Deus. Você foi cheio da presença de Deus. Mas tudo ficou lá atrás. Mas o Senhor, Ele quer fazer algo novo na sua vida hoje. O Senhor, Ele quer um mover novo na sua vida hoje. E aí nós continuamos caminhando nessa história. E aí a Bíblia nos relata que quando Uzá tocou na arca e caiu, Davi falou, eu? Levar essa arca lá para casa? Mas nem, estou fora. Vai que meus filhos estão brincando lá, toca na arca e ó. Aí entra um segundo personagem, chamado Obed-edom. E a Bíblia relata que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. E ele era um cara de poucos recursos. Em outras palavras, pobre. Em 3 meses o Senhor prosperou a casa de Obed-edom de uma maneira
que o favor e a prosperidade na casa de Obed-edom chegou aos ouvidos do rei Davi. E aí, quando ele ficou sabendo do testemunho da casa de Obed-edom, ele falou: pô, está na hora de buscar a arca. Vamos buscar a arca. 3 meses na casa de Obed-edom. 20 anos na casa de Uzá. Eu não sei quanto tempo você tem sofrido. Eu não sei quanto tempo você tem esperado por algo. Mas uma coisa eu sei, o mover de Deus, Ele está aqui. E só depende de você. E a Bíblia diz então, que Davi vai lá, ele pega a Arca da Aliança, ele começa a transportar a Arca da Aliança para Jerusalém. E aí a gente leu aqui, que Davi dançava, pulava. E aí aparece mais uma personagem. Fala assim comigo: eu não quero ser Uzá. Eu não quero a postura mental de Uzá. Mas eu também não quero a postura mental de Mical. A Bíblia diz que quando Davi se aproximava, Mical estava na janela. E a Bíblia relata que Mical olhou Davi e o desprezou no seu coração. Querida, onde deveria estar Mical? Fala para mim. Junto com Davi. O mover de Deus estava acontecendo, Davi estava surfando a onda do mover, e Mical estava na janela. Fala para a pessoa do seu lado assim: não queira ficar na janela. Entra no mover de Deus. Pior do que estar na janela, querido. Sabe aquelas veinhas que ficam na janela, lá do interior, esperando alguém passar para meter o pau? Eu vi fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí vai lá e conta para o outro. Presta atenção, querido. Mical estava na janela, ao invés de estar no meio do mover. Pior do que não estar no meio do mover, Mical estava na janela, falando mal de Davi. E eu fazia essa mensagem e falava: Deus, misericórdia, porque eu não quero ser Uzá, eu não quero ter uma postura mental de Uzá, e eu também não quero ter uma postura mental de Mical. Porque quando eu fico na posição de Mical, eu deixo de participar do mover. Eu deixo de pegar a onda. E sabe qual que é o barato de você pegar a onda? É que quando você pega a onda te limpa. Você não precisa estar perfeito para entrar na onda. Você não precisa ser santo para estar na onda. E é engraçado porque às vezes nós nos tornamos que nem Mical, legalistas. Como é que você pode? Você não tem vergonha de se despir diante das suas servas? Você é um rei. Quantas vezes nós somos legalistas? Mas é a santidade de Deus, é a presença de Deus, querido, que vai nos limpar. É você estar na onda.
Veio um versículo aqui na Bíblia, deixa eu achar. Colossenses. Olha o que diz Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Ele está assentado à direita de Deus. Mantenha pensamento, olha só, mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Querido, como eu vou manter meus pensamentos nas coisas do alto? Eu nunca vou ter acesso nas coisas do alto com uma atitude legalista. Uma atitude de acusação. Uma atitude de reprovação. A atitude de Mical é uma atitude de reprovação. Sabe aquela pessoa que você chega para uma pessoa toda alegre dizendo para ela: nossa, você não sabe o que Deus fez na minha vida. Ela vai lá tipo, ah é? Ah, isso aí eu já... Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Isso não é nada. Mical quer te podar. Mical, ela quer te abafar. Mical é egoísta, Mical tem ciúme. Mical não se alegra com o outro. Na verdade, Mical, ela tem ciúme porque ela gostaria de ser o outro, mas ela não consegue. Estou acabando. Diga para a pessoa do seu lado: você está aqui para um propósito. Fala, se você está aqui é porque você tem valor. Você tem valor. Sabe, querido, eu estou aqui pregando a palavra e você está me ouvindo, mas quero que você saiba uma coisa: você não é diferente de mim. Eu não sou melhor que você. Mas o desejo de Deus para mim e para você nessa noite é que a palavra que está sendo implantada na sua mente seja uma palavra para salvar a sua alma, salvar a sua mente. Porque o que Deus tem para você é uma boa, agradável e perfeita vontade. Essa é a vontade de Deus para você. Deus quer que você usufrui aqui na terra. A vontade de Deus, ela é feita lá no paraíso. Porque lá não tem problema nenhum, lá está tudo certo. Mas a vontade dele é que tudo que está lá no paraíso se manifeste na sua vida aqui na terra. Essa é a vontade de Deus. Mical está lá na janela. Mical está lá na janela. Mical tinha um espírito crítico. Esse pastor, quando ele prega, ele grita muito. Fala muito alto, ele grita demais. Sabia que Deus não é surdo? Mas Deus também não é estressado. Fala para o seu irmão, sai da janela. Tenha paciência comigo, eu estou terminando. Sabe qual que é o pior de Mical? Está lá no versículo 23. Abre lá, 2 Samuel, capítulo 6, verso 23. Que diz assim: e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Esse é o problema de Mical.
Mical não produz frutos. Mical não produz filhos. Mical é estéril, ela não multiplica. Faz assim, ó, põe a mão no seu ombro assim, ó. Eu estou fazendo o meu, tá? Põe a mão no seu ombro assim, faz assim, sai, Mical. Show, Mical. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente, quem prega sabe disso, quando a gente vai escrever, elaborar uma palavra, Deus te confronta até no último. Sabe por quê? Porque nem sempre a gente está nesse nível. Nem sempre. Não é porque você prega que você está vendo, vê se tem asas aqui. Não criei asas ainda. Nem sempre a gente está nesse nível, mas se é de Deus, eu preciso falar. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para essa palavra ela nos confronta, mas surge uma vozinha do diabo dizendo assim para você: você não pode pregar isso. Da mesma forma que a Bíblia, ela é uma revelação progressiva, assim nós também, nós caminhamos de degrau em degrau, de glória em glória. Nunca deixe que o diabo aponte o dedo para você e diga: você é um pecador. Nunca deixe um pastor virar para você e dizer assim: você é um santo pecador. Isso não existe. A Bíblia não nos diz que somos pecadores. A Bíblia nos chama de santos. E santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que quando peca se lava no sangue do Cordeiro. O pecador não pode se lavar. Ele precisa nascer de novo. Você é santo. E Ele te justificou. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Você foi feita a justiça de Deus. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Não tem a ver com o que você faz ou deixou de fazer, tem a ver com Ele. Porque se tivesse alguma coisa a ver com o que você faz ou faria, não tem nada a ver com graça, tem a ver com mérito, e você não merecia. Não é uma questão de mérito, é uma questão de posição. Não é uma questão de fazer, é uma questão de receber. E quando nós surfamos essa onda da presença de Deus, a justiça de Deus, a presença de Deus, ela vai nos limpando e nós automaticamente, na presença, não fora da presença, mas na presença nós vamos frutificando. E Ele vai nos podando, e a gente vai dando fruto. E Ele vai cortando, para que dê mais fruto. Estou acabando. Jesus chegou diante de Deus e disse: eis-me aqui o fruto do penoso trabalho. O que você pode oferecer para Deus hoje? O que você pode apresentar diante de Deus hoje? Quem você tem influenciado e o que você tem influenciado? E aí eu estou terminando. E nessa história a gente vê a vida de Uzá, nessa história a gente vê a vida de Abinadab, nessa história a gente vê a vida de Obed-edom, nessa história a gente vê a vida de Mical, mas nessa história a gente também vê a vida de um homem chamado Davi. Davi foi o rei
que governou depois de Saul. Saul governou durante 2 anos com a aprovação de Deus e 38 anos sem a aprovação de Deus. Sem estar na presença. Durante 2 anos, a presença de Deus estava com Saul. Durante 38 anos, Saul governou sem a presença de Deus. E durante 40 anos, Davi também governou. Mas Davi governou com a presença. Por isso que o reino de Davi é um reino vitorioso. Saul era um homem segundo o coração dos homens. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu queria chamar o louvor aqui. E eu estou terminando. Queridos, presta atenção aqui. Quando Davi vai em busca da Arca da Aliança, Davi ele não vai em busca dos utensílios de ouro. Davi vai em busca da presença. Feche seus olhos. Davi vai em busca da glória. Davi vai em busca do mover de Deus. Davi vai em busca da presença. Eu não sei quanto a você, mas eu quero viver diante da presença. Eu não sei quanto a você, mas eu quero viver diante do mover de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu quero entrar nessa onda. Eu queria que você ficasse em pé, com seus olhos fechados. Feche seus olhos. Feche seus olhos, porque o mover de Deus, Ele está aqui, querido. Esse é o momento em que você vai dizer para o Pai: Pai, eu quero entrar nesse mover. Eu quero entrar nessa presença, querido. Pessoas estão sendo curadas nesse momento. Pessoas que sofrem com síndrome do pânico, complexo de inferioridade, sentimentos de acusação. O Senhor está te limpando nesta noite, em nome de Jesus.